E agora, a história. Eldon, o santinho dos pés descalços. Estamos novamente em Mística, um continente de mistérios, magia e problemas. Com o movimento da carroça de Aldis, Eldon começava a se sentir enjoado. Agora, já com seus 5 a 6 anos, o jovem garoto se sentia entediado. Sil, sua mãe, tirava um cochilo durante a viagem. Aldis guiava a carroça novamente para a cidade de Delmin. Como já dito, era um importante ponto comercial, e mesmo Eldon já se lembrava de passar pela cidade algumas vezes. Querendo que a carroça parasse para poder sair, Eldon se aproximou de seu pai. Estranhamente, percebeu que sua expressão estava preocupada. Não apenas a expressão séria que possuía enquanto repassava informações sobre cidades ou planejava negócios. Era receio, temor. Ainda assim, talvez por não saber do que o pai estava temeroso, falou: Pai? Ah, sim? Podemos parar um pouco? Eu quero brincar. O pai hesitou. Pareceu pensar um pouco. Ainda era de tarde, enquanto normalmente paravam de noite. Sentia as costas doendo. Sil estava descansando. O garoto entediado. Olhou para o cavalo. Mesmo ele demonstrava sinais de cansaço pelo passo apressado que mantinham. Sem outro jeito, suspirou. Tá certo, estamos precisando de um descanso, mas ainda iremos viajar de noite. Dito isso, Aldis guiou a carroça até a lateral da estrada. Parou-a, deu comida e água para o cavalo e o soltou. Companheiro antigo, ele não fugia. Sil continuava dormindo. Havia tido um específico e grande trabalho com os ingredientes da janta na noite anterior. Por fim, absorto a isso, Eldon pulou para fora da carroça. Com sua mãe dormindo e seu pai distraído, era o melhor momento para ele. Já fora da carroça, ele circundou um veículo até ficar no lado oposto ao pai. Deu um suspiro, contendo a animação, e correu floresta dentro. Mais do que responsável, Eldon era sonso, digo, infantil, e não tinha noção dos riscos que poderia correr. Começou a andar, olhando ao redor com nervosismo e histeria. Após alguns minutos vagando pela floresta, ele mantinha apenas leves noções de quão longe havia ido. Viu um grupo de coelhos correndo entre as raízes. Viu alguns ninhos de aves e outros voando. Tinham todas as cores: azul, verde, vermelho, amarelo. Viu alguns esquilos estocando comida e riu quando viu um guaxinim pegando um bocado e correndo. Viu alguns mamontes, macacos, pulando entre as árvores. Um bebê mamonte o olhou e Eldon acenou para ele. Tudo estava em uma plena sintonia. Ou era o que parecia. Apesar de ser muito pequeno para entender, Eldon percebia que havia algo errado. Se um adulto prestasse atenção, veria que os animais não estavam simplesmente agindo livres. Eles demonstravam medo, receio. Os mamontes não estavam passeando, estavam indo embora, fugindo da floresta. Os coelhos corriam loucos, animais estocando comida fora do outono. Tudo indicava que algo estava errado. Mas não foi isso que fez Eldon perceber que algo estava errado, e sim outra coisa. Enquanto descansava um pouco, ele apoiou sua mão em uma das árvores e sentiu algo estranho. Sentiu ranhuras, rasgos, marcas na árvore. Olhou para onde sua mão tocava. Ele viu talhos fundos na madeira, 4 ao todo, uma marca de garras. A marca tinha o tamanho da cabeça do garoto. Mais do que os talhos, a área ao redor da marca estava queimada. Ele começou a sentir medo. Medo do que estava naquela floresta. Medo do que estava com ele ali. Ouviu um barulho. O arbusto à sua frente começou a se mover. O garoto não pensou. Correu, para trás, de onde tinha vindo, ou achava que tinha vindo. Assustou os animais por onde passava. Pisou em lama, raízes, folhas. Tropeçou, mas não caiu, e continuou atravessando a mata. Se sentia sendo seguido. A tensão e o esforço começavam a escurecer sua cabeça. Ao mesmo tempo que sua visão começava a escurecer, viu a luz de uma área aberta. Estava fraco, mas ainda conseguiu juntar forças e se direcionou para lá. Ainda se sentia sendo seguido. Quando já estava quase desmaiando, sentiu a luz tomar sua visão, ao mesmo tempo que sentiu a dor, porque colidiu com algo. Eldon! O garoto olhou para cima. Viu seu pai, segurando seus ombros. Onde você estava? Sabe o quão preocupados eu e sua mãe estávamos? Se afastando de nós, entrando na floresta, sozinho, sem nada que te ajude a voltar. Você podia ter se perdido, se machucado, morrido.
Você tem noção da irresponsabilidade do que você fez? Eldon olhou para trás. Não viu nenhum animal. Nada estava atrás dele. Olhou de volta para o pai. Estava nitidamente bravo. Sua mãe estava um pouco atrás, os braços cruzados e uma expressão desapontada. O garoto olhou para cima novamente, para os olhos do pai. Seus próprios se encheram de lágrimas. Seu nariz começou a escorrer. Sua boca se abriu e emitiu um choro e ao mesmo tempo um grunhido. Ele agarrou a blusa do pai e o abraçou desesperadamente. A raiva de Aldi se desfez. Se ele havia entendido o perigo que correu, já havia passado por punição suficiente, pensou. Abraçou o filho de volta. Sil se aproximou, botando a mão no ombro do marido. Os três ficaram ali, aproveitando e reforçando o apego de um para o outro. Após muitos minutos, Eldon parou de chorar. Sil ainda lhe deu um sermão severo, mas sem castigo para a criança. Enquanto Sil dava o sermão em Eldon, Aldous terminou de pôr os utensílios e outros equipamentos para fora da carroça. O cheiro de comida logo veio, enquanto Sil começava a preparar o jantar. Agora, Aldous lustrava e checava os equipamentos e mercadorias na carroça. Eldon estava sentadinho, no encosto do condutor. Observava o trabalho dos dois, enquanto ocasionalmente assoava o nariz com um lenço de pano. Pai, sim? Do que você está com medo? Sil ergueu o olhar, olhando para os dois. O pai então deixou as mercadorias e o pano que usava num canto, e foi se sentar ao lado do filho. Pegou o garoto e o pôs sentado em sua coxa, num meio abraço. Sabe, Eldon, nós não vivemos igual as outras pessoas. Quando jovem, eu tive alguns momentos difíceis, e viver de cidade em cidade foi o jeito que dei para sobreviver. No meio do caminho, encontrei sua mãe, alguém tão doidinha quanto eu. E do nosso amor, veio você, seu pestinha! E deu um leve aperto na bochecha do menino. Não importando o quanto eu amo vocês, me aperta o coração às vezes. Saber que é por minha causa que vocês não podem fazer amigos, porque partimos logo depois de chegar. Saber que eu ponho vocês à mercê dos perigos da estrada e não tenho força nem dinheiro para protegê-los. Por isso eu uso o que tenho. A conversa, as informações. Sabe que eu farei tudo o que puder para mantê-los seguros. Mas, ainda assim, talvez um dia, antes que Aldous pudesse terminar, Sil o atingiu na cabeça com uma colher de pau. Pare com isso, seu besta. É para cuidar de você que eu estou aqui. Pare de falar como se fôssemos morrer. E vá arrumar seu prato. A comida está pronta, determinou a moça. Ainda se recuperando da pancada, Aldous esfregou a cabeça, se levantando. Ah, você nunca me deixa fazer o discurso legal. Eu treinei tanto. Mas tá bom. Vamos, Eldon, não vamos deixar comida para ela, disse, levando o filho consigo em direção à panela. A pequena família aproveitou sua comida. Sentaram e descansaram após comer, aproveitando, em um silêncio confortável, a companhia uns dos outros. Vendo que o sol já se encaminhava para trás dos morros longínquos, Aldous disse à esposa e ao filho que deveriam guardar os utensílios e que logo partiriam. O próprio Aldous pôs novamente os arreios no cavalo e conferiu brevemente se tudo estava nos conformes. Cavalo preso? Confere. Utensílios? Confere. Comida? Confere. Mercadoria? Confere. Esposa e filho? Confere, confere. Hihihi. Sil deu-lhe um sorriso irônico. Bom, com tudo pronto, vamos partir!